Irmãos, abra a tua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 4, versículo 26 a 29. Eu quero caminhar com você nesse pouco tempo aí que me resta. Eu quero que você fique comigo aqui, amém? Fica ligado aí, eu quero ministrar uma palavra para você. Marcos, no capítulo 4, 26 a 29. O meu tema é fases da vida. Qual é o tema, irmão? Fases da vida. Qual é a fase que você está? Eu quero caminhar nesse primeiro texto e vou trazer alguns outros textos para a gente sair daqui hoje muito abençoado com essa palavra. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Fases da vida. Essa é a parábola da semente crescente, dentre tantas outras parábolas que Jesus pregou. Ele também falou sobre essa parábola. Ela vem após a parábola do semeador, a parábola da candeia. Você sabe que na parábola do semeador a ênfase estava no ouvinte da mensagem. Nessa parábola a ênfase está na limitação humana e na total dependência de Deus para se chegar ao resultado que se espera da tão sonhada colheita. É o que está acontecendo aqui. Porque eu acredito que a vida ela é um ciclo que se repete. Esse ciclo tem a ver entre o meu nascimento e a minha morte. E nenhum ser humano nessa terra consegue escapar disso. Entre a vida e a morte. Salomão chega a dizer, lá em Eclesiastes, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele fala que há tempo para todo o propósito de Deus na terra. Eu acredito que durante esse período que a gente chama de vida, entre o nascer e o morrer, eu preciso encontrar uma coisa importante, que muita gente chama do sentido da vida. Qual é o sentido da vida, pastor? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nessa terra? Isso para mim tem a ver com propósito. Não é o meu tema de hoje, mas tem a ver com propósito, amém? Propósito. Se eu encontro o meu propósito, boa parte dos meus dilemas são sepultados. Porque agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei o que eu posso fazer. Amém, irmão? Então, quando ele fala desse tempo da espera, né? Quando o texto mostra que entre a plantação e a colheita existe um tempo, que é o tempo da espera. Agora, espera é um processo, não é um evento. O que é espera, irmão? É um processo, não é um evento. Há um processo pelo qual você precisa passar para ver a manifestação das promessas de Deus na sua vida. Por exemplo, Paulo fala de duas dimensões: aquilo que é visível, aquilo que não é visível, que é invisível. Ele fala das coisas passageiras e das coisas eternas. Então, o processo, se a gente for olhar o processo da concepção humana, passa por fases, e eu lhe explico, né? O entendimento que a gente tem da vida hoje, se a gente pegar lá um pouco da minha época, era estudos sociais. Nem tem mais isso hoje, né, irmão? Tem estudos sociais? Não, né? Não tem mais, irmão. Mas aprendi lá nos estudos sociais. O óvulo que se funde, né, ao espermatozoide, aquela fase intrauterina, fase que o feto é formado, ali do nascimento, a gente está falando disso. Aí entra a fase da criança. A criança, eu falo que é a fase onde a força está na inocência. Você vai para a fase adolescente, a força está na curiosidade e na imaginação. Aí você tem a fase jovem, já adulto, né? Que é a fase da dependência, da resiliência, da determinação. Depois vem a fase da velhice, que está ligado à sabedoria e experiência.
Então, na vida cristã, o conhecer a Deus, a conversão, vai passando por esse processo, né? Você vai passando por essas fases. Vem a conversão, vem o batismo, vem o meu processo de aprendizado, de crescimento na graça, crescimento no conhecimento. A partir daí, eu passo a servir a minha igreja local, a servir ao reino de Deus, que eu chamo das fases da vida cristã. A igreja também passa por suas fases, amém, irmão? A igreja também, se é tempo de plantar, também tem tempo de colher. Eu acredito que a gente já passou por algumas fases para chegar até aqui. A gente passou na fase da garagem, irmão. Porque essa igreja aqui nasceu na garagem da casa da minha mãe. Deve estar me assistindo, talvez lá em Minas Gerais. Ela não para, irmão. Ontem ela estava em Curitiba, hoje já está em Minas. Em 76, 76, 78 anos de idade, irmão. A bichinha é arretada, como diz lá o povo. A gente passou pela fase da Rua Cuba. Lembra da Rua Cuba, irmão? Quem é da Rua Cuba aqui? Passamos por lá. Quem lembra do culto lá no terraço, irmão? Quem aqui é lá do terraço? Lembra lá do terraço? É, a fase do terraço. A fase quando a gente comprou esse lugar aqui. Quem está aqui hoje, né? A maioria do pessoal que está chegando, a igreja era daqui para cá, só ia até a metade ali do terreno, e a gente reformou, e começamos a cultuar aqui dentro, até chegou o momento da fase da construção. Aí levamos a igreja lá para o meu terraço, irmão, um ano lá no terraço, né? Então, tudo isso fala de temporadas, de novos tempos, novas épocas. Só que a Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor, irmão. O teu trabalho não é vão no Senhor. Tudo que a gente se propõe a fazer para Deus, com o coração sincero, com a motivação errada, Deus Ele considera, irmão. Deus Ele considera. Você sabe que um homem chamado William MacDonald, é um pregador, quando ele vai olhar para essa parábola que a gente está estudando, ele sugere que nessa parábola foi uma forma de Jesus encorajar os discípulos, já que na parábola do semeador, 3/4 da semente havia se perdido. Porque uma caiu no meio dos espinhos, a outra caiu entre as pedras, a outra caiu no meio do caminho, só uma parte foi aproveitada. Então, ele usa essa ilustração justamente para trazer os discípulos para uma realidade, que nenhum trabalho feito para Deus ficará sem recompensa. Então, ele baseia essa ilustração no desenvolvimento do reino invisível de Cristo, porque nele o semeador passa por 3 importantes fases. Primeiro, semear fielmente. Segundo, esperar pacientemente. E terceiro, colher com regozijo. Não é escolher não, eu coloquei escolher, mas é colher com regozijo, tá? Depois acerta aí para mim. Então ele fala dessas 3 fases. Então note que na parábola, entre o plantar e o colher, essa é a única parte que depende do homem. No mais, nos resta confiar e depender do Senhor, daquele que fez a promessa, ou naquele que fez a promessa. Amém? Então o que eu aprendo com isso tudo até aqui? Tudo tem o seu tempo, a sua hora, e a tua hora vai chegar, irmão. Eu não sei se alguém aqui está esperando por alguma coisa, mas a palavra que Deus manda dizer é que a tua hora também vai chegar. Olhe para mim, não há mal que dure para sempre. Não há nada, irmão, que consegue ficar de pé e resistir à oração do povo de Deus. Uma oração, uma casa intercessória, uma casa de honra. Pode ter certeza, se você planta honra, você vai colher honra. Se você planta na vida das pessoas, irmão, a semente, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu não sei se tem alguém aqui entendendo, está fazendo sentido para você. E Jesus vai dizer que a vida é como uma neblina de manhã, que aos poucos se acaba. E todos nós estamos expostos à ação do tempo. Uns mais visivelmente, outros menos, né, irmão? Se eu encontrei um amigo, irmão, ele deve estar, sei lá, com 60 anos, um cara de menino. Eu falei, rapaz, depois me dá o telefone da clínica de Botox, cara. Você não fica velho, cara. Você está bem, né? Quem? A pastora está fazendo a propaganda da Gisele, da irmã Gisele. E é interessante porque as pessoas até olhando para a gente também, nossa, como que você está bem? Pastora, como você está linda.
linda. E elogiando ela, eu fico gostando, né, irmão? Eu falei, porque o marido investe, né, irmão? Investe para ficar bonita, né? Porque não tem a ver só com ela, não. Tem a ver comigo também. E eu invisto mesmo porque eu gosto, né, irmão? Invista, irmão, no seu patrimônio. Invista pesado, irmão, que vale a pena. Então, todos nós, olha o que o salmista vai dizer. Salmo 144, 4. O homem é como um sopro. Seus dias são como a sombra passageira. Como é que tem gente brincando com Deus, irmão? Como é que tem gente levando a vida de qualquer jeito? Como que tem gente que não entende que a gente tem um prazo nessa terra? Tem um prazo, que eu digo que aquela fase da explosão, aquela fase do sonhador, né? O sonho, tudo para nós é motivacional, tudo é inspirador, a gente não vê obstáculo para nada. Só que a gente não vive assim o tempo todo. A gente não perde a fé, não perde a motivação, mas você não tem a mesma energia de 20 e poucos anos. Pode ter a mesma garra, pode ter a mesma seriedade, pode ter o mesmo compromisso. Então eu fico nesse conselho aqui de Tiago também, 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você está entendendo aqui, irmão? Que a gente é filho de Deus, irmão. A gente é totalmente dependente de Deus. Quem pode dizer o que vai fazer amanhã? Se você disser, se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus me dá a oportunidade, eu vou fazer isso. É assim ou não é, irmão? Então, onde está o sentido da vida? Qual é o valor da vida? Eu acredito que o sentido da vida está em descobrir, né, nesse período entre vida e morte, qual é o meu propósito, para que eu nasci, por que eu nasci, o que eu posso fazer, para onde eu estou indo. São essas perguntas, você já me viu pregar sobre isso. Então, você vai ver que cada elemento dessa parábola tem um sentido espiritual. A semente representa a palavra de Deus, o solo representa o coração humano, o semeador representa o homem na sua total dependência de Deus. Então a parábola aqui, ela não tem intenção nenhuma de engrandecer a pessoa do semeador, até porque o semeador não contribui em nada para a vida e crescimento da semente. Então o valor da vida está no preço que Jesus decidiu pagar por mim e por você com a sua própria vida. Então cada pessoa tem o seu valor único. E Jesus nos dá valor, irmão. Ele nos ama como ninguém nos ama. Ele nos compreende como ninguém nos compreende. Ele sabe todas as minhas dúvidas. Ele sabe todos os meus medos. Ele sabe a intenção da palavra antes de sair na boca. Deus já sabe. Deus conhece tudo, irmão. Pergunte para Deus, Senhor, qual é o meu valor? E você vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai falar com você. Porque eu vejo muita gente, sabe, nesse campo da dúvida, do medo, da incerteza. Eu não valho nada. Inclusive usam a boca para se auto-amaldiçoar. E uma pessoa que está no Evangelho, é diferente do Evangelho estar na pessoa. Então tem muita gente que está no Evangelho, mas o Evangelho não está na pessoa. A pessoa fala do Espírito Santo, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. A pessoa fala em nome de Jesus, mas não tem intimidade com a pessoa de Jesus. E é isso que vai fazer toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. É o quanto você está disposto a conhecer de Deus. Tira um tempo e peça a Cristo que revele a você o seu verdadeiro valor. O verdadeiro valor das pessoas que estão à sua volta. Peça o Espírito Santo para gerar em você. Qual é o valor de uma alma? Quem tem a resposta aí? Qual é o valor de uma alma, irmão? Segundo lá o Talmud, né? Não é um versículo bíblico. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Timóteo 2,4 diz assim: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Porque eu aprendi que todos nós aqui na terra temos um prazo de vida, um prazo de validade. E hoje à noite, irmãos, Deus mandou dizer para você, hoje é a noite do resgate. O resgate de si mesmo. Amém, irmão?
O resgate de quem? De si mesmo. Porque uma pessoa pode passar uma década dentro da igreja. Uma pessoa pode passar 2 décadas dentro da igreja, sem construir nada, sem participar de nada. Nunca será lembrado, nem pelos homens e nem pelo céu. Eu decidi, eu vou ser lembrado na terra. E eu sou motivo de reunião no céu, irmão. Eu sei que tem muitos demônios que não gostam de mim. E tem gente também, não é só demônio não, irmão. Tem gente que é pior do que demônio, irmão. Nossa, pastor, que pesado. Irmão, está mais nessa época de ficar escondendo nada, tem que falar a verdade para o povo. As pessoas estão dentro da igreja, da cadeia, brincando. Tem que falar a verdade para as pessoas. Tem hora que eu fico assim nervoso, né, irmão? Não estou nervoso, não. Eu fico assim, bravo, porque eu não, como é que pode uma pessoa estar vendo, é laço do inimigo e está indo. Ele está vendo, vai dar errado, 2 mais 2 não é 5. Você está dizendo é 4, não é 5, não é, meu filho. Vai dar errado, vai dar ruim, como diz o jovem. A primeira coisa, Deus está investindo em você. É o resgate de si mesmo, irmão. A primeira coisa que eu quero te ensinar, Deus está investindo em você. Em quem Deus está investindo, irmão? Fala em mim. Em quem Deus está investindo? Em você. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de quê? De menino. Para que eu nasci? Ou para o que eu nasci? Quem eu sou? O que eu posso fazer? Deus, quando disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, Deus não queria punir Abraão. Não. Deus não queria tirar Abraão da sua família, dos seus amigos, da sua terra. Na verdade, Deus estava dando a oportunidade a Abraão de conhecer a si próprio. Era conhecer a Deus, mas conhecer a si próprio. O que Deus estava dizendo é: sai, Abraão, é sair para ti mesmo, para um autoconhecimento, para um autocontrole, para autoridade. A gente usa muito essa palavra, autoridade, autoridade. É para isso que Deus está nos convidando nessa noite. Porque conhecer a si mesmo. Por que conhecer a si mesmo? Porque o coração é enganoso. O coração é perverso. E Deus quer te ver fluindo, Deus quer te ver rompendo, Deus quer que você tenha domínio. Que você esteja no controle. Controle de quê? Das suas emoções, controle do seu sentimento, controle da sua vida. Hoje é a noite do resgate de si mesmo, irmão. O diabo não poupa investimento para manter uma pessoa escrava, envergonhada. Você sabe que a indústria do pecado na terra movimenta trilhões por ano, através de filmes, pornografia, desenhos, para destruir o homem, destruir a humanidade, torná-lo escravo do pecado, destruir a família, destruir a fé em Deus, destruir o casamento, levar os jovens à prostituição, ao vício. E Deus me disse sobre posicionamento. E por que será que Deus falou de posicionamento? Todo homem posicionado, toda mulher posicionada traz segurança para a sua casa. Todo homem, toda mulher posicionado traz proteção e provisão para a sua família. Olhe para mim. O inimigo, quando chegar, tem que encontrar resistência. O que ele tem que encontrar, irmão? Ele não pode chegar assim, irmão, meter a mão na maçaneta, entendeu? Olha, tá fácil. Tem alguém entendendo o que eu estou falando, irmão? Não pode. Ele tem que chegar lá e aqui, chega aqui comigo. Aqui não dá não, aqui não dá não. Ele tem que encontrar resistência. Eu vejo muita gente falar assim: a vida cristã é tão difícil, pastor, é tão difícil ser crente. Quem já falou isso aqui? Não, estou brincando. Só levantar a mão, não. É tão difícil ser crente. Aqui, irmão, é difícil orar, irmão? É difícil ler a Bíblia? É difícil fazer um jejum por semana para o seu ministério? É difícil isso? Buscar a santidade? Que difícil, irmão. Difícil é o nosso irmão lá na Síria.
Está acontecendo uma guerra dentro da Síria. O novo governo está perseguindo crente. Os cristãos drusos que moram dentro da Síria está sendo metralhado. Centenas de corpos espalhados pelo meio da rua, só porque são cristãos. Ali tem dificuldade para ser crente. Agora, onde a gente vive, a igreja que você está, com o pastor que você tem, com o discipulado que você recebe, meu irmão, você tem tudo para voar nessa terra, você tem tudo para viver e fazer a diferença onde você chegar. Vamos parar com esse discurso. Precisamos levantar muralha de proteção. Muralha de proteção, meu irmão, sobre a nossa família, casamento, sobre a nossa mente, sobre o ministério. Olha o que diz Provérbios 25, 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muros. Tira um print aí, irmão. Está aí no telão? Essa palavra me pegou essa semana. Eu falei, uau, isso aqui é ouro. E não foi dito pelo pastor Márcio, foi dito pelo homem mais sábio que pisou na terra. Se Salomão falou isso, irmão, será que ele merece crédito? Ele está dizendo, ó, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muros. Irmão, o diabo está louco para te paralisar, para tomar o que Deus te entregou. Porque uma cidade precisava de muro, porque senão ela se torna vulnerável. Os muros representam segurança, representam proteção. Muros definem limite de quem entra e quem sai. E os muros espirituais que cercam a tua vida, como é que está? Ergue a torre da vigilância, para a gente não ser pego de surpresa. E Neemias sabia muito bem disso, sabia, irmão? Porque quando a notícia chegou para Neemias, ele estava bem servindo o rei. Como é que está lá o meu povo? Olha, está todo mundo na miséria. Os muros estão destruídos e os portões queimados. A Bíblia diz que ele entrou em jejum e oração e foi lamentar e chorar, porque ele sabia que se não houvesse muralha de proteção, não ia adiantar reconstruir a cidade, porque o inimigo entra e sai a hora que quer. Muralhas definem quem entra e quem sai, são os limites que a gente coloca. Então coloque limites em quem entra na sua casa, em quem entra na sua vida, em quem entra na sua mesa, naquilo que você assiste, que entra na tua mente, que entra nos seus olhos. Coloque filtros, coloque limites, levante uma muralha, para que o inimigo encontre resistência. Porque se nós mantermos os padrões e formos fiéis ao nosso propósito, dificilmente o diabo conseguirá derrubar uma pessoa que anda na vigilância. Amém, irmão? Então eu falo que cada fase da vida é importante. Tem a fase de guerrear, tem a fase de se quebrantar. Às vezes eu chego aqui num culto, né? Estou ali prestando atenção no ambiente, nas canções que estão sendo cantadas, ver se tem a ver, se está modulando com a minha palavra. Eu vou entrando naquela atmosfera para subir no altar, estar conectado com o céu, meu irmão. Porque não é o que eu quero, é o que Deus quer falar. Porque não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. Amém, irmão? É o que eu preciso ouvir. Então cada fase tem o seu ciclo, né? E é importante a gente fechar ciclos e seguir para o próximo nível. A segunda coisa que eu quero te ensinar: as fases da vida são decididas pelas pessoas que você decidiu confiar. Eu falo que o foco que elas estão dispostas a perseguir. O inimigo quer que elas percam o foco. Muita gente não está disposto a enfrentar as dificuldades. Uma pessoa pode andar com uma pessoa e essa pessoa não tem influência nenhuma na vida dela. Um discípulo pode andar com um líder e decidir não ter influência nenhuma sobre a vida dele. Então para que está andando? É como alguém que pode tomar café da manhã, todas as manhãs, com um homem de Deus, viaja com ele frequentemente, mas isso não significa necessariamente mudar de vida.
Olha a história de Demas na Bíblia, 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito e para a Dalmácia. Ele está dizendo que esse homem andava com Paulo, andava com Timóteo, mas a Bíblia diz que ele amou mais o mundo, irmão. Então uma pessoa pode estar dentro da igreja amando o mundo, fala misericórdia. Porque Judas andou com Jesus, irmão. Se andar fosse sinônimo de caráter, você imagina Judas que sentava na mesa para ouvir Jesus e foi um traidor. Ter um grande pai, que é um articulador, perspectivo, fervoroso e cheio de discernimento, não garante sucesso. Você quer ver uma coisa? Salomão e Absalão tiveram o mesmo pai. Um deles era uma decepção, o outro um homem sábio que viveu na terra. Então, eu não posso mudar a sua vida até que eu mude o mentor em quem você está confiando. Quem você está ouvindo? Quem é que está disseminando na sua mente? Isso aqui é muito sério. José, enquanto era governador do Egito, ele juntou muito trigo nos celeiros. Uma vez que mudou a regência, eles começaram a juntar palha novamente, irmão. Porque depende do governo que está sobre a tua vida. Veja que enquanto ele era vivo, Israel aprendeu a juntar semente. Mas com a mudança da regência, eles começaram a juntar palha para construir tijolos. Então cuidado com quem você ouve. Um conselho, irmão. A Bíblia diz que na multidão de conselho tem sabedoria. Dizendo que na multidão, não é todo o conselho, está dizendo que em vários conselhos, você vai encontrar sabedoria, ou dois. Mas cuidado com os conselhos vãos. Cuidado com as mesas que você se assenta. Você está num processo de santificação. Você está num processo de busca. Você quer Deus. Você está lá na sua vibe, seu momento ali com Deus. Às vezes recebe um convite, às vezes uma palavra, quebra o clima, fecha a porta do teu coração. Geralmente, coisas preciosas e valiosas, as pessoas guardam aonde, irmão? Em cofres. Porque cofre fala de quê? Segurança. Se você é uma pessoa tão preciosa para Deus, por que tu abre o teu coração para tanta gente? Você não deveria estar fazendo isso. Cuidado, irmão. Levante barreiras. Porque o inimigo não vai conseguir nem chegar na porta. Ele vai olhar de longe e vai dizer, lá não tem como entrar, porque ali tem intercessor. Que Deus levante casas intercessoras em nosso meio. Que as nossas casas sejam casas de honra na vida das pessoas. Que você seja um intercessor desse tempo. Não dá para ficar perdendo tempo. Não dá, irmão, a Bíblia está se cumprindo, o reino de Deus está sendo pregado, a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Crendo, não crendo, ofertando, não ofertando, dizimando, não dizimando. A obra de Deus não vai parar. Essa obra é de Deus. E a obra que Ele começou na tua vida, Ele também não vai parar. Não importa o momento que você esteja, não importa a fase da tua vida que você esteja. O que importa é que você está na mão de Deus, irmão. É isso que importa. Uns estão mais evoluídos, outros não importa. O importante é que eu estou na minha rota de colisão com a promessa de Deus na minha vida. Amém? Eu estou na rota, eu estou no caminho. Cuidado. A terceira coisa, dê um endereço para as suas expectativas, irmão. Onde está a sua expectativa? Está no homem? Vai se frustrar. Pastor, mas vai se frustrar. Esses dias eu falei para uma pessoa assim. Sabe por que Deus usa uma pessoa que está em pecado? Sabia que uma pessoa pode estar em pecado, com o microfone na mão e Deus usando ela? Sabia disso, irmão? Você quer que eu conto? Sabe por quê? Porque ela não está cantando sobre ela. Ela está cantando sobre Deus.
sobre Jesus. Ela não está pregando sobre ela está pregando sobre a palavra. Então, se ela pregar a vida dela, acabou. Por isso que eu tenho um conceito, é mais fácil você pregar o que você... É mais fácil pregar o que vive do que viver o que prega. Não, é mais fácil você viver o que prega do que pregar o que vive. Porque tem muita gente que, se ele pregar a vida dele, o que ele vive, já era, irmão, vai dar ruim. O casamento tá, família tá todo. Então ele pode pregar dele, tem que pregar a palavra. Só que chega uma hora que Deus vai usando de misericórdia. Porque o diabo quer expor. Quando você vê uma exposição dessa na internet, não é porque Deus não deu chance, não. Deus foi dando chance. O cálice da misericórdia ele foi tomando. Ele está pensando, só que chega uma hora, irmão, que o cálice da misericórdia acabou. Aí Deus é obrigado a tirar a proteção. Aí o que o diabo faz? Olha aí, ó. Derruba homens. Não tem homem de Deus. Tem esse negócio de tempo de igreja. Grandes homens de Deus estão caindo na cilada do inimigo, porque não estão andando na vigilância, porque não estão buscando autoconhecimento, porque estão sendo senhores de si mesmos, não querem sentar para ouvir a palavra, não querem andar debaixo do discipulado, não querem se submeter a uma autoridade. Aí chega uma hora, irmão, que a conta chega. Fala misericórdia, irmão. Olha o versículo que a gente leu. A terra por si só mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E termina dizendo, né? Por último o grão, cheio na espiga. O termo que ele usa aqui, por si mesmo, está aí no texto, a terra por si mesmo. Qual é o termo que ele está usando aqui? Automate. É uma palavra grega. É o mesmo que automático. E esse termo só aparece no Novo Testamento em Atos 4:12. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e a porta se abriu automaticamente. O que significa isso? Aqui essa expressão demonstra uma obra totalmente divina, sem auxílio de mecanismos e sem ações humanas. Você está entendendo? Então o que ele está dizendo? Quando você planta a semente, ela por si só independe agora de eu ficar dando ordem para ela. Independe agora, a única participação do homem nesse processo é plantar e colher. E essa fase do germinar, crescer, dar fruto, é totalmente dependência de Deus, irmãos. É entrar na dependência de Deus. Então o termo que ele vai usar isso é automático. Uma vez que eu cumpro o princípio, uma vez que eu cumpro a palavra, uma vez que eu ando na obediência, automaticamente, as bênçãos do Senhor virão sobre mim e me alcançarão. Quem aqui está recebendo, fica de pé nessa noite comigo, fica de pé. Então todos nós temos um ponto de segurança na vida. O lugar mais alto, uma pessoa, uma causa, um ideal, uma conta bancária, um bom emprego, seja um líder, seja uma religião, um amigo, talvez um crucifixo no peito. Porém, aprenda a olhar além dele. Aprenda a olhar além das expectativas humanas. Aprenda a depender de Deus. Tira o teu foco das coisas dessa terra. Paulo diz que é passageira. Aprenda a desfocalizar suas expectativas de pessoas e aprenda a depender do Senhor. Diga comigo: Espírito Santo, me ensina a depender de ti. 1 Coríntios 3, no capítulo 6 a 7. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que colhe ou que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Que coisa tremenda, irmão. Hoje é o resgate de si mesmo. É você sair daqui pleno, zerado, para um novo começo. Eu não sei se essa palavra faz sentido para alguém aqui, mas o que Deus mandou eu falar com você é sobre isso. É dependência total de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. Para quê? Para que todos saibam que Ele é Deus, que Ele é Senhor,
que Ele é fiel, sou Deus e não mudo, meu povo não será envergonhado. É Ele que dá semente para quem planta e pão para quem come. Deus não mistura as coisas, Deus não inverte a ordem das coisas. Se Deus falou, cumpra. Se Deus falou, obedeça, porque no final você vai cantar o hino da vitória, você vai se alegrar no Senhor. Aprenda a depender dEle. Quem aqui recebe essa palavra hoje, irmão? Coloque as suas expectativas no endereço certo. O salmista diz assim: elevo meus olhos para os montes, Salmo 121. De onde me virá o socorro? Ele coloca uma interrogação, porque se ele tira a interrogação do texto, alguém poderia achar que ele estava falando que o socorro vem da montanha. Aí, irmão, a interrogação está lá para você entender, para eu entender. O meu socorro não vem da montanha, porque o máximo que um poste ídolo era colocado era no alto de uma montanha. Então as pessoas subiam as montanhas para entregar sacrifício. As pessoas subiam o alto da montanha para colocar sua expectativa naquelas divindades. Mas o salmista está dizendo: olha, coloca a tua expectativa no endereço certo. Por quê? Porque o socorro não virá de homens, o socorro vem do Senhor. Aumente a tua expectativa nessa noite pela presença de Deus. Saia daqui hoje pleno, declarando em nome de Jesus: acabou, é um novo tempo. Essa palavra é o que eu precisava receber, é o que eu precisava ouvir. Eu não quero mais comer na mão do inimigo. Eu não quero mais, não vou mais negociar o meu ministério, a minha santidade, não vou mais negociar a minha comunhão com Deus. Eu quero viver na plenitude do que o Senhor tem para a minha vida. Chega, eu não quero mais sentar na mesa para negociar com o inimigo. Levanta a tua mão para o alto nessa noite. Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmão? Seja fiel na sua semeadura. Aprenda a esperar confiantemente, porque a colheita vai chegar, irmão. É inevitável, a colheita vai chegar. E quando a colheita chegar, celebre mesmo, faça festa, regozije mesmo na presença do Senhor. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua fase, tudo tem o seu ciclo. E Deus está dizendo hoje: acabou, eu inauguro um novo tempo na tua vida. Jovem, o dia está chegando. Igreja, Jesus está voltando. E o que tens preparado e para quem você tem preparado? Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. É tempo de despertar. Não é tempo de se distrair com as coisas desse mundo. É tempo de voltar os olhos para Ele, o autor e consumador da minha fé. Aquele que não falha, aquele que não muda, aquele que é fiel, aquele que tem o domínio de tudo, aquele que é Senhor de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele está presente em todo o tempo. Ah, meu irmão, levante a tua voz. Chama pela presença dEle. A tua expectativa não pode estar num horário determinado pelo homem. A sua expectativa não pode estar só em 2 horas de culto, irmão. Eu não tenho que estar dentro da casa de Deus olhando o relógio o tempo todo, que hora que acaba. Eu tenho que sair daqui com saudade. Meu Deus, já acabou. Está tão bom, está tão maravilhoso, está tão gratificante. É tão bom a gente estar num lugar onde Deus fala, onde Deus tem liberdade.
Deus quer liberdade com você. Deus quer liberdade com você, meu irmão. Há quanto tempo você não tira um período de oração? Há quanto tempo você não gasta tempo? Só vive reclamando. Reclama de tudo. Reclama da casa. Reclama da família. Reclama dos filhos. Você quer que Deus tira da tua vida o que Ele te deu? Filho é bênção, família é bênção, casamento é bênção, ministério é bênção, cuidar de gente é uma bênção, é uma maravilha, poder cuidar de gente. Que privilégio o Senhor me dá de poder subir nesse altar e poder entregar para a igreja uma palavra. Agora é o teu momento. Agora é você e Deus. O que é que você vai fazer com tudo que você ouviu aqui hoje? Vai fingir que não é com você? Claro que não. Se você recebeu essa palavra hoje, levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Agora é hora de adorar. Agora é hora de se derramar na presença do Senhor. Agora é hora de levantar o altar de adoração. Levanta o teu altar de adoração aí, meu irmão. Esqueça agora quem está do teu lado. Fecha os teus olhos. Se te der vontade de orar, ore. De chorar, chore. De se ajoelhar, se ajoelhe. Mas pelo amor de Deus, não fique inerente à presença de Deus. Porque Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui, Ele veio para curar, Ele veio para batizar, Ele veio para te encher com o Espírito Santo, Ele veio para se revelar a você. E nesse momento de adoração, você vai entregar o teu melhor. Quem veio para entregar o melhor aqui nessa noite, você vai entregar o teu melhor nessa noite para Ele. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.